Então, em relação a essa estrutura, vamos nos ater ao seguinte. Na estrutura de um gene, então, nós temos aqui o começo dessa estrutura gênica, nós temos uma região. Tudo que a gente está mostrando nesses bloquinhos, a gente tem que pensar que na verdade, nós temos ali sequências de DNA, tá ok? Que permitem aí uma identificação pelas enzimas que estão atuando em todo esse processo. Então, aqui nós temos um bloco, né, que é descrito como início da transcrição, uma região de início de transcrição. Então, é uma sequência de DNA que determina ali, que sinaliza para a enzima que naquela região vai se iniciar um processo de transcrição, ok? Posteriormente, nós temos aqui toda a sequência de DNA. Essa sequência ela vai ser dividida em exons e introns. O que é isso? Exons são as sequências, são as regiões que permanecem e que são sequências importantes que me permitem formar a leitura para minha sequência de aminoácidos. Os introns são regiões intercalares aos exons, ok? E são sequências aí de bases nitrogenadas que não são utilizadas para a formação da sequência de aminoácidos da minha proteína. Acreditamos hoje que esses introns, eles sejam também responsáveis no processo de regulação de toda essa cadeia de expressão gênica, tá? Ao final, nós temos aí uma sinalização, né? uma sequência, uma trinca de bases nitrogenadas que nós chamamos de códon, e é uma trinca de bases que finaliza, que informa ali para a minha RNA polimerase que estará finalizando a transcrição do código. E aí eu tenho uma outra região aqui, que seria uma região final, né? Uma porção final dessa transcrição, ok? Bom, quando eu tenho, normalmente nessa faixa aí do início da transcrição, nós temos o que nós chamamos de regiões Tata Box ou regiões Cat Box. Essas regiões são regiões onde se repete muito timina e adenina, timina, adenina, timina, adenina, esse TA, 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 ou citosina, adenina, timina, citosina, adenina, timina, tá? Esse Cat Box também. São regiões aí ricas nessas sequências que as RNAs polimerases se utilizam para identificar o início de uma transcrição de um gene, tá? Deixa eu já aqui mostrar. Tá, ok. Deixa eu aqui. Foi tudo. Então, aqui nós temos, nesta sequência, existe a adição. Quando o RNA está sendo transcrito, o RNA, então, ele encontra essa região Tata Box ou Cat Box, tá? Que determina o início da transcrição. E ali, essa polimerase, ela insere um cap, que nós chamamos de cap-A, tá ok? É uma sequência ali para demonstrar durante o processo da tradução para as outras enzimas envolvidas e para o próprio ribossomo, onde é que é o início do processo de transcrição. Posterior a isso, nós temos, durante o início da transcrição, sempre a primeira sequência que vai transcrever em um gene é uma sequência ATG, tá ok? Nós chamamos essa sequência de start codon, então é uma sequência inicial. E isso também é uma forma de informar que ali acontece o começo do meu processo de tradução, ou seja, ali eu começo exatamente a determinar qual é o meu primeiro aminoácido. E, curiosidade, sempre o primeiro aminoácido, já que toda proteína ela vai iniciar com essa sequência, então nós conhecemos o primeiro aminoácido de toda a proteína presente. Então, todo o primeiro aminoácido é o aminoácido metionina, tá ok? Isso não é somente referente ao código humano, é para todos os organismos vivos. Isso é uma informação bastante interessante. Posteriormente, aí na transcrição, nós temos o que determina regiões aí, a identificação de exons e introns são regiões que nós chamamos de dinucleotídeos conservados,
tá? Então, entre uma região de exon e entre uma região de intron, para as enzimas conseguirem identificar lá no código, né? Que código que é exon que tem que ser tirado e que código que é intron, desculpa, que código que é exon que vai ser usado e que código que é intron, nós temos aí regiões de 2 nucleotídeos aqui conservados em regiões de exons e introns, que permitem aí as enzimas identificar exatamente o local da clivagem. Eu já vou mostrar para vocês no próximo slide mais detalhes sobre essa identificação. Ao final lá do meu gene, eu tenho o stop codon, né, que eu falei, um códon finalizador, que nós temos 3 possíveis diferentes, e ele determina para a minha proteína que ela precisa parar de polimerizar o meu RNA mensageiro, que ali finalizou esta porção, ok? Aqui, ó, como eu falei, nós temos, então, entre os exons, nós temos as regiões de intron, que são regiões que vão ser retiradas, né, desta sequência para eu poder produzir minha proteína, e os introns aqui, ó, as regiões limítrofes aqui entre o exon e o intron, essas regiões nós chamamos de dinucleotídeos conservados. Então, nós temos 2 nucleotídeos que são inseridos aqui, ó, numa sequência, que me permite a um complexo de proteínas, tá ok? Realizar a identificação dessas regiões de intron, retirando essas regiões, fazendo com que somente os exons fiquem disponíveis para eu realizar a minha tradução. Este processo, gente, ele permite uma regulação, os cientistas eles estão compreendendo um pouco mais disso. Por vezes, em algumas alterações que nós observamos, algumas patologias, né, relacionadas à genética, as alterações, elas estarão presentes, por vezes, nessas regiões. Vamos pensar o seguinte, as enzimas que atuam no nosso código, são todas, elas fazem o reconhecimento tudo através dessas sequências de nucleotídeos que estão aqui. É tudo uma atração química, uma comunicação física e química, né? Na verdade, a física entra muito também aí. E aí, se eu tenho um nucleotídeo alterado aqui nessa sequência desse gene, automaticamente isso pode me trazer alguma alteração no processo de reconhecimento enzimático, me trazendo uma alteração no processo de leitura do meu código, ok? A tradução. A tradução, moçada, ela foi descrita por Francis Crick, aquele mesmo carinha lá que descobriu, que publicou sobre a estrutura do DNA, né? Esse mesmo cara, ele propôs, né, a forma como nós poderíamos ter aí a formação das nossas proteínas. E ele propôs baseado no seguinte, nós temos 4 letras presentes no nosso vamos colocar letra, para ficar mais fácil para vocês entenderem, vamos falar que nós temos aí, nos nossos nucleotídeos, 4 bases nitrogenadas possíveis, né? Nós temos adenina, timina, citosina e guanina. Esse cara observou na época que o processo de leitura do código era um processo que ele se utilizava de trincas dessas bases nitrogenadas. Então, quando os ribossomos ali junto com o RNA transportador realizavam a identificação para o aminoácido correspondente, eles observavam que essa identificação ela acontecia a cada 3 bases presentes, que é o que nós chamamos de códons, tá ok? Então, os códons, eles são aí as trincas de bases nitrogenadas. Então, se nós pensarmos que nós temos 4 bases diferentes e essas bases se combinam em trincas, nós temos 64 possibilidades de códons que aparecem no nosso código. E aqui, então, nós temos, ó, essa tabelinha é uma tabelinha bem fácil de vocês encontrarem, tá? Nós chamamos ela de tabelinha, ela é uma tabelinha do código genético, vamos dizer assim, de uma forma superficial. E essa tabelinha, ela tem um macetezinho para a gente conseguir trabalhar com ela. Ela traz aqui, ó, a primeira letra do seu códon, você busca sempre aqui, tá? Nas linhas. A segunda letra você vai buscar aqui
E a terceira letra você procura dentro do quadrante. Como assim? Vou falar aqui aleatório, um códon de trinca ACC. Tô supondo, tá? Nós temos aí uma sequência, então, meu códon aí, ele vai ser o ACC. Esse códon A, nós vamos procurar a primeira letra aqui. A, nós temos aqui, então significa que estará nesta linha. Nós temos o C aqui, então estará nesse quadrante. E o quadrante C está aqui. Ok? Então, este códon ACC, ele se relaciona a um aminoácido. Nesse caso aqui é o triptofano. Agora, nós temos